Olá, estamos ao vivo aqui, tudo bem? Deixa eu chamar o Flávio. Muito boa noite para quem está chegando. Boa noite, Sara. Seja muito bem-vinda. Olá, Olá, Flávio, boa noite. boa noite. Muito frio por aí? Aliás, Aqui, os seus ouvintes também. aqui tá bom. O pessoal tá entrando aí, ó, a Sara. A Sara está entrando. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Vocês estão ouvindo bem a gente? Boa noite, Sara. Vocês estão ouvindo bem a gente? O som aí tá bom? Ih, será que estão? Deve Acho que sim. estar. Espero que sim. Live excelente, que bom. É, Depois do susto aqui. depois do susto, é verdade. O Instagram sempre trazendo umas pérolas pra gente, né? É, é. Vamos lá, gente. Hoje a live será sobre exercício físico e seus parâmetros. Vamos nos apresentar. Nós somos do projeto Longevidade e Bem-Estar. Eu sou a Bárbara Damavícios, trabalho com biomecânica e terapia manual, tenho um consultório há mais de 20 anos, em que a gente tem aí esse olhar individualizado para com o próximo, né, para com o nosso paciente e aluno. Criamos esse projeto riquíssimo, eu juntamente com o Flávio, que está aí na live, porque vimos a necessidade de trazer como serviço, né, um olhar mais diferenciado. E aí, vou pedir aí a palavra do Flávio para se apresentar um pouquinho. Então, para quem, né, estiver assistindo essa live pela primeira vez, né, até mesmo quando ela estiver já gravada, né, não só hoje, né, mas para frente também. Então, como a Bárbara disse, né, eu sou o Flávio, eu sou especialista. Eu sou cientista do esporte, eu sou fisioterapeuta, cientista do esporte. Eu tenho um trabalho com bioquímica que eu já desenvolvo já há uns 25 anos, né? Desde que eu me formei. E a gente usa principalmente a bioquímica no dia a dia como ferramenta para as nossas avaliações, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Então, a bioquímica vai ajudar a gente a nortear essas avaliações. Não só a bioquímica, mas também tem aspectos da fisiologia, da biomecânica que a Bárbara vai falar. Então, é basicamente isso, né, que a gente vai tratar aqui e o que eu faço, né? E aí, dentro disso que eu faço, a gente vai explicar mais ou menos como é que funciona essas avaliações e os parâmetros que a gente observa dentro do projeto. E eu vou começar hoje, Flávio, não sei se é a palavra ideal, desmistificar, né? Mas muita gente, e até pouco tempo eu também falava assim, vou confessar, tá? Para todo mundo que está aqui, que eu botava muito como sinônimo, né, atividade física e exercício físico. Então, sempre que eu perguntava para o paciente ou aluno que chegasse aqui para mim, né, eu perguntava: você é sedentário? Você faz alguma atividade física e tal? E agora, né, a gente percebe que, na verdade, eu percebo que essas duas palavrinhas, atividade física e exercício físico, têm as suas diferenciações, né? E eu queria que você explicasse pra gente. Qual a diferença entre atividade física e exercício físico? Eu posso ser um pouquinho chato com você, Bárbara? Pode e deve. Então, como você me falou, né, você também aprendeu isso.
Explica primeiro você com as suas palavras, vê que você entendeu, para as Então, pessoas poderem, porque talvez você fale menos tecnicamente do que eu. E eu acho que vai ficar melhor. eu vi as duas palavras como uma coisa só. Para mim, atividade física, exercício físico tava tudo ali, ó, misturado junto e para mim significava a mesma coisa, né? E aí eu aprendi com esse ilustre cientista aí que atividade física é qualquer movimento corporal, né, que você tenha um gasto energético, né, um aumento do gasto energético. Então, uma caminhada no mercado, no supermercado, né, você, dona de casa, tá lavando louça, já é uma atividade física, arrumando uma casa já é uma atividade Isso aí, física, isso aí. né? Levar a criança para a escola já é uma atividade física. E ao contrário do exercício físico, né? O exercício físico tem a sua particularidade que é mais estruturado, né? E tem um objetivo específico. Tô certa? E aí a gente entende exercício físico como um pilates, uma musculação. A E própria também difere de cinesioterapia, treino, né, Flávio? é, a própria cinesioterapia é a forma de fazer exercício físico. A cinesioterapia que a gente usa tradicionalmente dentro da fisioterapia é exercício físico. E aí, o que eu falei para a Bárbara, existe até a diferença de treino, né? Quando você pega esses exercícios físicos e estruturam ele, né? Ao longo de um tempo, com intensidade, com distâncias, com frequências na semana, que são as coisas que a gente vai conversar aqui também hoje. Então, isso tudo é que compõe, né, o que a gente chama de treino. Então não basta só fazer o exercício físico e dizer que está treinando. Você tem que ter um objetivo e um planejamento para poder ser chamado de treino. Sim. E dentro do exercício físico, então, galera, não é atividade física. Atividade física todo mundo faz, tá vivo, todo mundo faz atividade física, né? Mas o exercício é que poucos fazem, ou aí a galera que está nos assistindo aí estão fazendo, né? Que aí a perguntinha que a gente faz, é sedentário ou faz exercício físico, né? Tá mais cabível esse tipo de pergunta, né? E como podemos monitorar a intensidade do exercício físico? Em se tratando agora do assunto exercício físico, como que a gente monitora isso, né? Dentro do nosso projeto Longevidade e Bem-Estar, quem está chegando, estamos aqui com a live Exercício Físico e seus parâmetros do projeto Longevidade e Bem-Estar. Eu, Bárbara e Flávio aí, que está aí compartilhando a live. Então, dentro da questão da intensidade do exercício físico, como que a gente monitora isso, né? No nosso projeto existem aí alguns questionários. Vocês estão vendo aqui atrás, ó. Isso aqui é um mapa, está um pouquinho distante, mas existe aqui um mapa do nosso projeto. E ali tem as fases desse percurso desse mapa, né? Em que a gente coloca o nosso paciente dentro aí dessa leitura desse mapa. Tem a carga interna, a carga externa, tem a parte do bem-estar, que aí tem os questionários, né, que a gente vai mensurando essas cargas que o paciente e o aluno, o paciente, ele vai recebendo ao longo do dia, né? Então, existe aí os marcadores também bioquímicos que o Flávio ele faz, ele mensura. Então, assim, tem os questionários de bem-estar, percepção subjetiva do esforço, que é o PSE. Então, a partir dessa leitura, tem a leitura biocinética, que aí já entra a minha parte, né? A leitura da força, da parte Boa da noite. flexibilidade, né? Do equilíbrio, do core, dos testes funcionais. Também a gente tem a leitura psicocorporal. Cada corpo tem a sua tipologia, cada corpo tem a sua marca, a sua expressão, o seu gestual. Então, tudo isso faz parte aí dessa avaliação que a gente faz para justamente a gente poder
monitorar um exercício físico, né? Mentorar vocês, porque não é só monitorar, é mentorar. O que a gente pensa dentro desse projeto é trazer uma mentoria para vocês, porque o exercício físico todo mundo recomenda, né? A partir de tantos anos vão fazer exercício físico e tal. Mas Atividade também. atividade. Mas também o que é mais importante é a gente entender como é que esse corpo funciona dentro da sua tipologia, dentro do seu arquétipo, né, e dentro da sua mecânica, como é que ele funciona para depois a gente encaixar num exercício físico aquele aluno. Porque senão a gente vai ter lesões, a gente vai ter disfunções, a gente vai ter incapacidade, aquele aluno vai se machucar com mais frequência, que o Flávio vai falar um pouquinho sobre capacidade de demanda dentro do esporte, né? Então, isso tudo é o primeiro passo, né? As pessoas precisam entender que o exercício é legal, mas esse exercício cabe para o meu corpo, cabe para o meu momento que eu estou, né, vivendo, cabe para o meu ritmo. Fala um pouquinho sobre isso, Flávio. Deixa eu voltar um pouquinho ali no mapa para poder explicar para as pessoas um pouquinho Aham. sobre. Porque eu não sei se as pessoas estão assistindo a live, se elas sabem o que é carga externa, por exemplo. Se vocês têm noção do que é uma carga externa. Só me responde aí, vocês sabem o que é uma carga externa que a Bárbara se referiu? Pode colocar aí nos comentários. Porque isso tudo vai ter relação com os parâmetros que a gente vai ver. Você poder entender o que é uma avaliação de carga externa e o que é uma avaliação de carga interna. E aí, para a gente poder ter isso na cabeça, porque não adianta às vezes avaliar só a carga externa e não ver a carga interna. Entendeu? Você tem que avaliar as duas coisas, e é o que a gente faz. Isso vocês não vão ver em lugar nenhum. Ah, o Fabrício, a Sara falou que não, que não. Então, a carga externa, tá? É tudo aquilo que está fora do teu corpo. Então, por exemplo, avaliação de força é de uma carga externa. Se a gente avaliar a potência, é de uma carga externa. Aqui a gente não vai fazer isso, tá? Mas se avaliar a aceleração, também é de uma carga externa. Quando você usa o GPS e vê a distância que você andou, por exemplo, fazer uma caminhada, a distância é uma medida de carga externa, tá? Então, carga externa é tudo isso. A carga interna é a resposta do teu corpo a essa carga externa, tá? É esse desafio que o seu corpo está sendo colocado. Então, a resposta do seu corpo é a sua carga interna. E essa carga Varia interna... muito, né? Oi? Varia muito, né? Exato, porque... Bem colocado, Bárbara. Porque uma coisa é a Bárbara caminhar 5 quilômetros. Outra coisa sou eu caminhar 5 quilômetros. Aí a gente vai usar a mesma carga externa, mas a nossa resposta, a mesma carga externa, mas a nossa resposta interna, a nossa carga interna vai ser diferente. Então, por isso que às vezes não adianta avaliar só a carga externa, você tem que ver como é que o seu corpo vai responder por dentro. Aí eu vou falar assim, mas eu vejo a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é um bom parâmetro para ver carga interna? É, tem que ser visto, tem que ser usado, mas ele basta? Não, não basta. Você está vendo para um aspecto, que é a frequência cardíaca. Existe dentro do esporte, da frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca, que é um outro parâmetro também importante. Mas é suficiente? Não, não é. Por quê? Porque você também tem que ver parâmetros relacionados ao quê? Ao sistema imunológico, ao processo inflamatório. Você tem que ver parâmetros relacionados a quanto seu músculo machuca. Você tem que ver parâmetros relacionados ao seu combustível do teu corpo, como é que está o tanque do teu corpo, para ver essa resposta interna. Porque dependendo do quanto o teu corpo tem de combustível, essa caminhada de 5 km que a Bárbara está falando, se meu combustível estiver mais cheio do que o da Bárbara, para o meu corpo, né? Porque isso é proporcional ao seu corpo e à sua microbiota que você tem no seu intestino, essa carga interna a gente vai ter respostas diferentes. E aí pode ser que às vezes eu possa estar cheio de glicose, a Bárbara ter pouca glicose, e com isso eu vou render muito melhor, eu vou me cansar
menos do que ela, uma carga externa igual. É, tá? Então, Como é importante você conhecer seu corpo também, não só na sua funcionalidade, mas também na sua bioquímica, né? Porque receita de bolo todo mundo passa, né? No é, Instagram, é. todo mundo passa receita de bolo e parece que aquela receita é a perfeita, é a melhor que existe, né? E aí, vamos caminhar, não? Que você tem que aumentar para 5 km, depois você tem que aumentar para 10 km. Pois é, não, tem que saber. Mas se você não Então, tiver uma mentoria, né? Se você não tiver profissionais que, desculpa, Flávio, tá, sem problema. profissionais que estão ali em busca do entendimento e da conscientização e da educação para o teu, né, pro teu exercício físico, e você vai ficar perdido, né? Quer dizer, e muitas das vezes acontece até da pessoa parar de fazer, né, o esporte, o treino e tal, porque é justamente isso que o Flávio falou, a capacidade de demanda, é você conhecer a funcionalidade e o teu corpo na parte metabólica, né? Flávio, fale. Então, você tem então, aquele mapa que a Laura está mostrando lá, você tem então, o primeiro ponto é a carga externa, o segundo é a carga interna, depois o terceiro é o seu bem-estar. O seu bem-estar ele também avalia através de um questionário, tá? E aí a gente vê 5 domínios, né? Que é o sono, que é sono, humor, estresse, fadiga e dor. Tá? E daí te extrai um score, né? Para poder ver como é que você. É uma pontuação, o score é uma pontuação, que a gente vê se você está melhorando ou piorando. E aí a gente une isso ao longo da avaliação. Ou seja, isso vai dando direcionamento para exatamente isso que a Bárbara está falando. Para a gente, porque não basta só pegar e 5 quilômetros, tá, mas precisa fazer isso? A pessoa tem condições de fazer isso? Tem condições de fazer. E aí a gente, fazendo avaliações e reavaliações, a gente consegue responder essas perguntas e direcionar o, Sim, o, o evoluir, tratamento. né? É Evoluir evoluir, com essa para ter atividade. longevidade e bem-estar. Porque a OMS recomenda de 150 a 300 minutos semana de atividade moderada. Então, equivale a 3 a 5 vezes por semana, com ao menos olha aí, pessoal, 2 sessões de treino de força, né? Então, quando a gente fala dos parâmetros do exercício físico, que a gente tem intensidade, volume, frequência, né, a duração e tal, eu queria falar um pouquinho sobre esse treino de força, né? Porque as pessoas entendem a força, a maioria, tá? Não vou dizer que todo mundo, como uma coisa muito focada, pensando isoladamente no músculo, tá? É lógico que força, a gente pensa em força, a gente pensa em músculo. Ok, até aí tudo bem. Só que a força, quando você trabalha o músculo isoladamente, você só dá para esse músculo uma performance mais estrutural. E o nosso corpo é muito mais do que simplesmente trabalhar o músculo isoladamente. A gente tem toda a funcionalidade, né? O que a gente faz no dia a dia já demonstra isso. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Tô lá na minha academia, vou fazer um agachamento, que mais a gente vê pessoal fazendo agachamento, colocando ali peso em cima de peso, existe força de quadríceps, aquele músculo da coxa, da parte da frente. Sim, o quadríceps está trabalhando, sim, está. Porém, tá? Se eu quero só trabalhar isoladamente o músculo, eu vou considerar esse exercício bom, pensando em termos de atividade do dia a dia, que o nosso corpo, né, todo o tempo está fazendo isso. Se eu tenho um esporte tipo corrida, em que eu quero ganhar força e potência numa corrida, esse tipo de exercício está sendo válido para mim? Não, não tá, né, gente? Porque, na verdade,
O que a gente tem que pensar é que o músculo, ele é funcional. E numa corrida, a gente não tem a, é, a funcionalidade desse músculo é diferente de simplesmente fazer um agachamento. Então, assim, numa corrida, esse músculo é exigido de outras formas, né? Ele faz a extensão de quadril. Na fase da corrida, a gente tem a aterrissagem, que é o pé que toca no solo. Então, quando a gente fala numa questão mais global, quando a gente fala em movimento funcional, a gente está falando de controle motor, a gente está falando de estabilidade e a gente está falando de mobilidade. Então, exercício físico, a gente tem que olhar todos esses parâmetros, inclusive esses que eu mencionei agora, para que a gente possa trazer, né, um treino de academia, que é uma musculação, né, ou, sei lá, até mesmo uma atividade mais isolada, para o nosso dia a dia. Né? Então, vamos pensar numa atividade, num exercício físico que nos traga bem-estar e longevidade. Concorda, Flávio? É, você falou até mesmo em função do tipo de fibra que está sendo recrutada durante o exercício. Uhum. Então, por exemplo, quando você faz exercícios que são mais parados, que exigem mais explosão e força, né? Geralmente são as fibras tipo contração rápida. Porque existem fibras de contração lenta e fibras de contração rápida e fibras mistas. Se as Sim. pessoas sabem. Então, Uhum. quando você faz exercícios que são de força e de explosão, ativa muito essa de contração rápida e as mistas. Quando você está na corrida, é mais a fibra de contração lenta e as mistas. Não que você não use a fibra de contração rápida numa corrida, porque você tem momentos ali de força também que é importante. Né? Mas você também tem que trabalhar esses outros aspectos que você está falando, porque senão é, o trabalho ele fica Tem que ser envesado. funcional, né? Ele não pega toda a amplitude que é necessária para se desenvolver uma melhor corrida aí, no caso, né? Uma melhor mecânica de corrida, né? O que eu vejo muito aqui, porque nós temos um consultório aqui na Ilha do Governador e nós trabalhamos com o Pilates. E o que eu vejo também, assim, um questionamento dos meus alunos é assim: você faz tão bem o exercício e eu estou fazendo errado, né? Ou então, assim, poxa, eu não consigo fazer o que você está fazendo igual a você. É importante a gente entender que cada corpo tem a sua expressão, né? Tem a sua linguagem, tem o seu gestual. E é muito errôneo a gente colocar, dizer que um exercício tá totalmente imperfeito e o outro está totalmente certo, né? A gente não está à procura de movimentos super corretos e certos. A gente tem alterações de movimento, tá? Em que podem sim trazer alguma informação para a gente sobre aquele movimento em si, né? Se a pessoa está precisando trabalhar um pouco mais de mobilidade, né? Que aí está dentro desses parâmetros, né, do exercício, se a pessoa está com alguma disfunção articular, ou se a pessoa está com um sinergismo muscular ruim, né? Então, é importante também a gente desmistificar isso, né? Poxa, eu estou fazendo errado. Não. Cada um tem a sua leitura, tem a sua expressão, né? A sua linguagem corporal. O que faz a gente pensar que está fazendo um movimento errado é dentro da nossa avaliação. O que a gente olhar como parâmetros avaliativos, o que a gente considerar como parâmetros avaliativos, a gente vai levar para a sala de aula. Então, aí sim a gente vai modulando, porque todo exercício físico traz a sua modelação corporal. Então, a gente tem a nossa expressão corporal, mas o exercício físico, ele modela o nosso corpo também, né? E daí a gente vai fazer as nossas correções. Então,
dizer que, estou fazendo errado, estou fazendo certo, porque a Bárbara faz desse jeito, a fulana faz do outro jeito, eu tenho que fazer igual. Gente, vamos tirar isso definitivamente, né? Então, Flávio, É, é- só fale. é errado assim, se a pessoa errar a angulação mesmo, né, do exercício. A gente tem aquelas mensurações, aqueles parâmetros, né? Que a gente realmente precisa ficar de olho ali, a angulação da articulação, até que grau, que amplitude articular, né, o tornozelo faz a flexão plantar, vamos dizer. Se tiver muito fora daquele padrão, vamos dizer assim, a gente tem que realmente fazer as correções necessárias, né? Tem uma pergunta ali, ó, aproveitar aqui, que ele falou sobre a atividade física. Se f- do, Claro. é, se eu pronunciei errado, desculpa, tá? Acho que é Nicholas ou Nicholas 2128. Ai, Se é faço, Nicolas. Nicolas, tá? Se faço tarefas de casa como lavar a louça, barreira, entre outros, posso ter uma saúde boa e saudável? Sim, claro, né? Então, isso vai Movimento depender. é vida, né, Flávio? É, sim, é importante que tenha, que faça isso vai depender do quê? Para poder chegar a a questão de saúde boa e saudável, tá? Eu não vou entrar muito nas questões de definições do que é saúde e do que é ser saudável, não, tá? Eu vou ser mais simples. Mas isso vai depender da frequência que você faz isso. O que a gente vai falar? Vou aproveitar e falar dos parâmetros do exercício físico, tá, Bárbara, dentro Pode disso. Vou falar. puxar. Então, isso vai depender, ô Nicolas, da intensidade que você faz isso, do volume, ou seja, o tempo que você gasta, ou a distância, enfim, no caso aí é tempo, da frequência que você faz isso, tá? E até mesmo as repetições. Então, assim, você Pode tem que ter ter. alguma doença, né? Também de fosse repetitivo. Isso aí, né, Flávio, que você está falando, também pode se levar a um quadro desse. Sim, Não mas o que eu adianta falo é ficar. assim: você fizer de manhã e fizer de tarde. E você tem isso estruturado. O que eu quero dizer? Não adianta você varrer uma casa, você varre e para, varre e para, varre e para. Não, isso não vai. Mas é melhor do que ficar sentado o dia inteiro no sofá. Certamente. Entendeu? Então, assim, tudo depende. Então, não adianta você também ter uma questão dessa estruturado e não pensar no como você está se recuperando, como é que você está dormindo. Para poder ter a saúde, ter uma vida boa e saudável. O que eu quero dizer? Não basta só atividade física e exercício físico. É o que a gente está falando aqui da longevidade do bem-estar, ele é mais amplo. Você tem que ter atividade física, sim. Você tem que ter exercício físico, sim. Mas tem que ter sono, você tem que ter alimentação, você tem que ter hidratação, você tem que, com o exercício físico, né, enfim, e com os médicos, com outros profissionais, tratar das suas dores. Isso não só a dor física, mas a dor espiritual também. Você tem, então, assim, ter vida boa, uma saúde boa e saudável, entendeu, Nicolas? É, é um pouco a mais do que isso. Entendeu? Então você tem que ter isso estruturado, essa atividade física, e ter tudo isso ao redor para poder chegar a esse ponto de ter uma vida boa e saudável. Porque não adianta você fazer uma atividade física e fumar, por exemplo. Ah, é. Entendeu? Porque isso não sei o que eu estou falando, tá? Se você fuma, você atrapalha a sua adaptação ao treino, ao seu exercício físico. Entendeu? Ele atrapalha o seu desenvolvimento. Isso mesmo que você fume, não precisa fumar muito, não. Porque você aumenta o que a gente chama de saída do nitrogênio do músculo para o sangue. Então você pode perder massa muscular com isso. E se você fuma, você tem chance de não ganhar, tem mais dificuldade de ganhar massa muscular do que uma pessoa que não. Você atrapalha o teu corpo a se desenvolver. Então, assim, tudo isso você tem que levar em conta quando vai pensar nisso na vida boa e saudável que você botou.
Tá bom, Nicolas? É E, mais complexo um pouquinho. e aproveitando a pergunta do Nicolas, né, que parece que ele faz essas atividades com maior frequência. Eu gostaria de já engajar aí com uma outra pergunta, né? O que é mais importante aí para vocês, gente? Responda aí para a gente. A gente ter a consistência ou a intensidade no exercício físico? Ah, boa ideia. Para vocês é mais importante, consistência ou intensidade? Fala aí, gente, interage aí com a gente, escreve aí pra gente. Dentro do exercício físico, o que é mais importante? Ter consistência ou a intensidade? Eu já sei, eu já tenho a minha resposta. Flávia dele. E aí? Escrevam, escrevam. É, pensa nisso tudo que eu acabei de falar aí. Raciocina um pouquinho. Consistência. Sara falou consistência, Fabrício falou inconsistência. Já tá Que mais? aparecendo. É eu que tô aqui para. Agora que eu vi. Glória falou inconsistência. É. Nicolas falou inconsistência. Aí a Sara logo falou: Eu não tenho. A Tem gente que vai ter. falar sobre isso, Sara. A gente vai falar sobre ciclo circadiano e ritmo biológico. Então, eu acredito que consistência é mais importante. E você, Flávio? Não, é consistência, definitivamente consistência. Não adianta ter intensidade e não ter consistência. Às vezes é melhor treinar pensando naquele negócio de intensidade, volume, duração. Não adianta você. E o que você falou do MS, né, você fazer exercícios 3 a 5 vezes por semana, né? Não adianta você treinar pouco e pouca intensidade. Uhum. Lembrando que essa intensidade é relativa a você, tá, pessoal? Então não adianta você treinar pouco e pouco. O que eu quero dizer? Treinar uma vez por semana, por exemplo. Não adianta. Ou você treinar 5 dias na semana, mas Com, são 10 minutinhos só. com Não pouca adianta. É intensidade, pouco. É né? pouco. Não dá. Uhum. O mínimo necessário é você caminhar 30 minutos por dia durante 5 dias. Essa consistência já começa a ter benefício. Isso, pessoal, não sou eu que estou falando, tá? Tem artigo científico, tem estudo científico que mostra isso. Para o OMS, se você treinar 3 a 5 vezes por semana, é em torno de 50 minutos, né, a 300 minutos tá ferrado. Tá ferrada nessa. Olha, mas aí, ô Flávio, Então tem que ter pensando nisso, consistência. pensando nisso que você falou, e a Sara falou, tô ferrada. Gente, mas será que tá ferrado por completo? Porque não dá para dar uma escapadinha e fazer 30 minutos por dia, Pois é, pouco. né? Isso não vai Passa rápido. interferir tanto na rotina, assim, mesmo Não, para a pessoa que esteja assim com altas tarefas no dia a dia para fazer, para realizar, eu acho que é cabível, né? É cabível essa meta. Essa meta dá para fazer, né? dá. É tranquilo. Eu concordo contigo. E assim, é uma meta que dá para fazer. A gente consegue ter um Academia só exercício. sábado não dá também não, né? Botaram Vaga. aí. Ó, George. Ó, George, ó, mas eu já fui a sua instrutora de Pilates. Você sabe que eu também faço Pilates. Eu estou mostrando para vocês e estou fazendo, né? Então, a academia é só para complementar. Na verdade, a minha veia é Pilates. Mas vamos lá, voltando. A rotina de exercício sustentável a longo prazo, mesmo com limitações físicas ou falta de tempo. Como criar essa rotina? Como criar uma rotina que você está dizendo aí de 30 minutos todos os dias? Como que eu posso criar essa rotina sustentável dentro dessa falta de tempo que muita gente relata ter? É, aí pode até filosofar um pouquinho, porque tempo é uma questão também relativa, né? O tempo é relativo. Não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista do que a gente vive aqui. Porque
quando você se dispõe a fazer exercício, você perde tempo no dia de 30 minutos, mas você ganha longevidade, é o que a gente está conversando aqui, e É, bem-estar. esse Então você ganha benefício tempo de vida, é, entendeu? Então, na verdade, é igual uma poupança. Você está você está botando na sua investindo, né? Você não vai investindo, correr em tempo, né? exato. É uma questão de investimento para você poder ganhar lá na frente. É, tempo é questão E, de prioridade, ó. O Fabrício está dizendo. Realmente, exato, é prioridade, exatamente. É questão de prioridade para poder lá na frente você ganhar. Então, na verdade, você acaba até ganhando tempo. Porque as pessoas às vezes falam que não tem tempo, mas tem tempo sim. E lembra disso. Porque quando você faz um exercício físico, ele não vai fazer só que você viva mais, mas que viva melhor. E o que é viver melhor? Essa que é a ideia. E aí, entre isso tudo que a gente está falando aqui, né, eu e a Bárbara, sobre a questão das articulações, da parte da biomecânica da Bárbara, né, da parte da questão aí do dia a dia, para você tomar decisões, né, para você poder ter uma melhor vida. E o que quer dizer ter uma melhor vida? Não ter dor, dormir melhor, se alimentar melhor, se hidratar melhor, e conseguir ir para a festa e dançar nas festas, sem ter dor, sem sentir que né, parece estar morrendo. Isso que faz parte de você ter uma vida, para quem gosta de festa, envelhecer bem, né? envelhecer bem, Envelhecer né? bem, Que nem já tu que o muito. nosso projeto também fala, né? Tem muitos Exato. pacientes 60 a mais, né? Envelhecer bem. Então, a gente está falando sobre funcionalidade, realmente é isso que o Flávio fala, né? Mas, Flávio, uma questão também que eu acho que cabe muito para esse tipo de abordagem. Nós estamos no inverno, né? E vou lhe Eu falar, tô morrendo de rir dos comentários aqui. Pilates Desculpa. não, Pilates não é exercício também? É exercício sim. Inclusive, tem uma perguntinha aqui, ó, que o pessoal pergunta: a força a gente só adquire na musculação? Não, gente, né? A força não é só na musculação. Eu já elucidei para vocês, né? Que a gente tem que trabalhar o músculo na sua funcionalidade. Então, não é só bombar essa musculatura, tá, gente? Então, você alternar seus exercícios com pilates, musculação, uma dança, né, que te traga também a questão do equilíbrio, da mobilidade, né? Uma natação que traz também bastante benefícios para a coluna, né? Quem tem dor lombar ali. Até exercício calistênico, exercício usa o próprio peso do corpo. Se você não tiver halter, não tiver elástico, não tiver academia, não tiver onde caminhar, você pode fazer isso dentro do teu quarto. Então, assim, eu não tenho tempo, mas você tem meia hora ali para poder se dedicar. É só criar obviamente com uma orientação de profissional, fazer um circuito ali dentro e que você varie os movimentos para poder fazer esse primeiro exercício de forma contínua. Então, assim, não tem desculpa. Não, então. Mas o que eu ia falar, né? Que são tantas perguntas em mente que eu trago aqui para vocês, que são perguntas assim de pessoas reais, tá, gente? De coisas que acontecem no consultório. Como havia falado, né? Nós temos aqui um consultório e que a gente tem algumas atividades físicas, exercícios físicos aqui no consultório. Essa palavra tem que sair da minha boca. Mas o que eu queria falar contigo, né? Perguntar. Nós estamos nessa estação inverno, né? Isso acontece comigo. Eu costumo acordar e já fazer meu treino de corrida, meu exercício físico. Sendo que atualmente, e eu acho que algumas pessoas aqui vão se identificar com o que eu falo, atualmente eu não tenho muita vontade de sair da cama do quentinho, de enfrentar ali, de botar até botar a roupa de ginástica e correr no vento, no frio, né? Parece que eu sou a única que estou fazendo esse tipo de Não, não é exercício não. na rua, né? E que aí vem vários questionamentos. Nossa, que maluca! Você tem tanta coisa ainda para fazer no seu dia e você está aí se dispondo a
a fazer esse tipo de exercício logo, né, no primeiro horário da manhã. Então, assim, é uma coisa que nessas estações mais frias eu não tenho muita vontade. E eu conversando com o Flávio, ele falou sobre o ritmo biológico, né? E, e a gente acaba também não querendo parar a atividade, né? O exercício. Eu queria saber como é que você vê isso, assim, o que você pode trazer para a gente aí para nos ajudar nesses momentos que a gente está assim mais Então, eu vou aproveitar os ganchos desanimados. aqui, que eu tô vendo você falar e as pessoas botando aqui, né? O Nicolas falou, por exemplo, que ele acorda às 5h45 da manhã para ir para a escola, né? Eu acordo 3h30 da manhã para ir remar, Olha, né? gente, Então, assim, cada que cada um tem o seu ritmo biológico, cada pessoa, isso é verdade, tá? No entanto, o que as pessoas às vezes arrumam como desculpa para não levantar da cama de manhã por causa do frio, tudo é treinável, até o seu ritmo biológico. Mas isso, o seu ritmo biológico fica alterado em função de que você não se expõe à luz solar. Não é estresse e não é a vida moderna, como às vezes as pessoas falam. Tá? Pessoal, isso, vou abrindo parênteses. Isso não sou eu que estou falando, tem um estudo científico sobre isso, tá? Então eu estou passando para vocês um estudo científico. E que eles mostraram que o principal fator que altera o teu ritmo biológico é a exposição solar, ou seja, então é a hora que você acorda e a hora que você dorme, esse período do sol, esse ciclo noite e dia. Isso que vai fazer que altere o cortisol, por exemplo, pela manhã, que ele aumente pela manhã, que é como acontece, né? E aí você tem o despertar, e assim como você tem aumento de produção de melatonina à noite, para você poder dormir. Isso todo mundo tem, tá? Com todo mundo vai acontecer. Todo mundo aqui produz cortisol, todo mundo aqui produz serotonina e depois melatonina. Ah, eu tenho baixa serotonina. Os teus receptores para produção de serotonina com triptofano são encharcados de triptofano para produzir serotonina. Então, você pode, de repente, faltar algum cofator, né, para poder produzir serotonina, para você poder dormir, tá? Mas é só tomar, usar desses cofatores que a gente fala, que seja vitamina B6, magnésio, tá? Então isso tudo vai favorecer você para dormir. Além disso, as pessoas, por exemplo, vão dormir, elas não fazem respiração diafragmática, elas não apagam a luz do quarto, elas têm que apagar a luz do quarto antes. Por quê? Porque a tela da TV vai atrapalhar na produção de melatonina e você dormir à noite. Então isso vai dificultar o teu sono. E aí, tanto que tem estudo também que mostrou que a gente hoje em dia, vocês terem ideia, a gente dorme mais tempo do que as pessoas de antigamente, do que do pessoal do meio rural, vamos botar assim, tá? Comparação, na verdade, foi o pessoal do meio rural. Então a gente dorme mais tempo do que se a gente morasse no meio rural. Quem mora no meio rural dorme menos tempo. A diferença tá que a gente dorme uma qualidade de sono pior, menos eficiente do que quem dorme no meio rural, mesmo eles dormindo menos tempo. A qualidade de sono deles é melhor. Por quê? Por causa dessa exposição à luz solar. Porque assim como eles se expõem pela manhã para a luz solar, eles também tiram essa exposição mais cedo à noite. E a gente não. A gente está aqui no quarto lá, com a luz acesa. Isso aqui atrapalha o nosso sono. Então isso atrapalha a gente a repousar, descansar, recuperar para o dia seguinte, a gente poder ter o nosso bem-estar, ter a recuperação, ter a longevidade, isso tudo que a gente está falando. Porque o principal fator de recuperação nossa, tá, é o sono. O sono ele é o principal regulador de recuperação. Não é banho de gelo, não é compressa, não é a botinha, não é nada disso. O que faz você recuperar de verdade é o sono. O sono é anti-inflamatório de verdade. Agora, Flávio, a Sara está perguntando quantas horas você dorme por noite, né? Não tem, a gente tem um E, parâmetro, tá? Eu tenho que dormir e, 7 horas, eu tenho que dormir 8 então, horas. excelente pergunta, Sara. O nosso sono, esse estudo mostrou que o nosso sono ele é flexível. Então, essa recomendação que as pessoas falam, dormir de 8 horas, isso vai depender.
não é igual para todo mundo. Tem atividade biológica, tá? Você tem ideia, esse pessoal do meio rural, ele dorme menos tempo. Então, o estudo mostrou que eles dormem, acho que eram 6,7 horas por noite. Enquanto que a nossa média é em torno de 8 horas. Mas a faixa que eles colocam para todo mundo de maneira geral é de 7 a 9 horas. Mas aí você tem que também olhar a faixa etária. Porque se você for olhar um adolescente, ele tem que dormir mais, vai dormir 10 horas. Se você for olhar um idoso, o idoso ele já dorme menos tempo. Ele vai dormir em torno Ana de 5 Carolina, horas. aqui, ó, eu acho que você Ah, dormiu umas 10 horas. Ana Carolina, te conheço, hein? Você não é e- adolescente, hein? então, essa recomendação de 8 horas para todo mundo, isso não individualiza o sono. A gente fala sempre individualizar tudo para as pessoas, né? E é Uhum. uma coisa que a gente se preocupa no nosso trabalho aqui, eu e a Bárbara, é individualizar tudo. E é individualizar de verdade. Não é individualizar da boca para fora. Por isso que é Assim, importante as avaliações, as ter esses acompanhamentos, porque às vezes 9 horas que é suficiente para você, Sara, para mim não é. Ou sim. melhor, eu, por exemplo, 5 horas para mim tá tudo ok. Eu acordo bem, eu durmo, eu recupero, tá tudo certinho. Tem pessoas que isso não dá. A pessoa precisa dormir 8 horas. A minha irmã, por exemplo, que é geneticamente parecida comigo, ela precisa até dormir mais. Mas aí existem outros fatores, como eu falei para vocês, que é a exposição da pessoa ao meio, que é o que a gente chama de epigenética. Não vou entrar nesse assunto não, mas é a exposição da pessoa ao meio e como ela leva a vida dela no dia a dia para Mas, criar essa rotina, essa consistência e manter isso. então, Flávio, com relação a essa questão do acordar e tal, e eu não ter muita vontade nesses períodos aí do inverno, né? Se chega, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu tenho que acordar quando o sol estiver lá quando estiver lá batendo na minha janela, né? É Ou o então ideal. acordar um pouquinho antes e já me preparando, abrir É a o ideal. janela para esperar o sol chegar e aí, né? Ou então aquela claridade vir e aí eu partir para a minha atividade, meu É, exercício. eu sei que a vida que a gente leva hoje em dia, né, isso é impossível porque chega à noite a gente acende a luz de casa, né? Uhum. E normalmente as pessoas acordam depois. Mas é esse que é o ponto desse artigo que eu estou falando, que eles falam que é justamente a rotina, a forma como as pessoas montam suas vidas, que influenciam nesse bem-estar, nesse dia a dia, nessa recuperação. Que na verdade é o que você falou, a pessoa tem que, o ideal é que as pessoas acordem um pouquinho antes do sol nascer e se exponha àquela luz solar ali. E quando chegar à noite, o ideal mesmo seria se ninguém acendesse luz nenhuma. Eu peço isso encarecidamente na minha casa. Quando eu chego do trabalho com todas as luzes acesas, em todos os cômodos, eu fico, gente, vocês estão aonde? Porque parece que vocês estão em todos os lugares ao mesmo tempo. E realmente a gente precisa trazer essa rotina, esse hábito, né? Então, eu acredito que o Flávio tem explicado muito bem, né? Para as pessoas que não conseguem manter um hábito de exercício, né? Essas informações foram muito valiosas, né? Vamos dar sequência, porque falta pouco para a nossa live acabar, gente. Passa muito E rápido, nossa, é né? verdade. Muito, 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 muito. Vamos lá. Eu vou aqui jogar umas duas perguntas aí finais aí para gente, né? Já falando sobre, eu acho que essa pergunta todo mundo já responde bem, né? O que você acha mais difícil? Começar a se exercitar ou manter uma rotina de exercícios? Certamente é manter uma rotina de exercícios, como eu já havia passado aí esse questionamento para o Flávio, né? Então, Flávio, você tem algo aí para a gente fazer a nossa conclusão, fechar? Teve uma perguntinha aqui, ó, que eu achei interessante, da Ana Carolina, sobre qual o melhor horário de pegar sol para ativar a vitamina D. A gente pode sim, né, casar o exercício físico com essa exposição aí solar, que aí vai nos beneficiar bastante aí na vitamina D, né? Qual seria o melhor horário, Flávio? Tem que ser pela manhã,
até aquele horário de 9, né, 10 horas, e depois da tarde, depois do horário lá no final da tarde, lá 16 horas, 17 horas. Nesse meio aí, né, você tem muito raio ultravioletas que são, não é só, aí não é, eu não estou falando nem só de vitamina D, mas a exposição ao sol em função de um risco de câncer, né? Então, isso não é recomendável. Isso é recomendável só pela manhã, porque qualquer luz solar vai ativar a vitamina D. Mesmo a luz solar do que uma colega minha falava, né, a luz solar do câncer. Mas você tem que evitar essa luz solar que no meio do dia aí, porque ela é realmente danosa aí para a pele. Então, pegar sempre no início da manhã e no final da tarde, sempre. E aí agora eu vou deixar uma Para ter essa pergunta. pele mais saudável, né? Seria até legal assim, sem filtro, né? Porque Sem filtro. Tem que ser é, sem filtro. é, quanto tempo de exposição em média por dia dentro desses horários bons? Então, eu não sou dermatologista, tá? Mas, se eu não me engano, o que eu já li a respeito é pelo menos aí 30 minutos por dia. E se a E gente pensar em casar com atividade física, né, que no mínimo seriam 30 minutos por dia, né, pela OMS, então acho que vai fazer aí uma boa escolha, né? é, porque se puder fazer exercício no sol, se hidratando direitinho, com um bonezinho, óculos, aquela coisa toda, fica show de bola. Sim, sim. Fazendo a caminhada de 30 minutos, que a gente falou. Então, vamos fechar aqui a nossa live. Eu vou deixar aqui uma pergunta. Eu gostaria que quem está ainda aqui com a gente respondesse aí. Se você pudesse começar hoje um novo hábito de bem-estar, qual seria? Pessoal que ficou aqui acompanhando Ah, boa. até Boa agora, pergunta, hein? o pessoal que acompanhou a gente aqui até agora, né, escutou todos os nossos, né, né, tudo que a gente pensa sobre parâmetros e exercício físico. Qual seria um novo hábito? Se a gente despertou em vocês aí um hábito para esse caminho aí do bem-estar, qual seria esse hábito aí? Olha, a Sara falou natação. Que bom. Odeio academia. Conheço, conheço bem, Sara. Nada contra, né? Isso aí realmente, eu acho assim que a escolha do exercício físico também tem muito a ver com o nosso emocional, né? A gente não pode esquecer disso, gente. Por favor, não é porque o vizinho está fazendo um exercício físico que eu vou fazer o mesmo, né? É É, lógico que o que a gente fala aqui, o que a gente está fazendo hoje aqui com vocês, é trazer informações atuais, científicas, né? E elucidar vocês quanto à sua escolha. Sempre será sua escolha, né? Porque ninguém melhor do que vocês próprios ter essa resposta, né? Então a gente traz um caminho, mas existe a sua escolha genuína, íntima e existe aquela empatia por um determinado movimento. Existe o prazer, a gente não pode esquecer disso, o prazer, tá, gente? O prazer está aí nas escolhas. Então, a escolha do exercício físico é muito mais vocês. A é, gente está aqui só para, né, elucidá-los. a Ana, por exemplo, falou, ó, caminhada pela manhã com frequência, Ah, né? O Fabrício é quase um atleta, pedal 2 vezes por semana, corrida 2 vezes por semana, natação 2 vezes por semana. Vou meu chamar ele para remar sonho. também comigo. Vou chamar ele para remar comigo. Você veja que é meu sonho, porque realmente essa palavra tem que estar no final. Meu sonho. Sonho e é um desejo, e por que não ir atrás, né? Exatamente. E é possível, né? O Nicolas, mudança da alimentação, que é importante
também. A Sara, né, imagina daqui a 3 anos fazendo natação. Daqui a 3 anos. Achei que era pra agora. É isso aí. Tendo um pouquinho mais vocês, né, gente? A Carol botou aqui, a corrida mudou a minha vida e o funcional. O que que ela Então, falou? A a corrida mudou, Carol, oi Carol mudou a minha Carol. vida e o funcional. Nossa, eu acompanhei Carol, assim, desde o início da corrida dela. Carol, assim, tá exemplar. E uma situação que eu vou colocar aqui também legal, né, Flávia, as escolhas, né, dos exercícios físicos. É, Às vezes a gente precisa ter um exercício mais coletivo, né, Flávio? Porque Ah, sim. ajuda, né? Nos dá ânimo. Ter alguém lá que a gente conhece, que está esperando para fazer junto. Porque tem pessoas que, por exemplo, a natação é um exercício mais individualizado, né? Mas tem pessoas que necessitam estar nesse coletivo, concorda comigo? Então, como eu sou sempre o moço da ciência, né? Tem Ah, o estudo, isso aí não é balela também, isso não a gente acha, né, nem nada disso, que, ou seja, tem estudo científico que mostra que você fazer exercício em coletivo, né, você ter amigos para fazer exercício, isso aumenta a expectativa de vida, aumenta a sua longevidade olha e que com certeza o seu bem-estar. Então, é importante sim, se você puder fazer exercício em grupo, é melhor do que fazer o exercício individual. eu acho. Obviamente, né, pessoal, tudo é bom senso também. É melhor você fazer. Não tem como fazer com um grupo. É melhor você fazer exercício individual do que não fazer nada. Não é isso que eu tô falando, tá? Mas, assim, comparando o individual com o coletivo, para a maioria das pessoas, o coletivo funciona bem e é importante esse contato social. Esse contato social, né, é importante. Alimenta a parte psíquica, né, É, emocional, te traz uma motivação, né? o que o Pilates tem muito isso, né? Essa parte O de todo mundo Pilates ali na tem. sala, né? O Pilates, como são turmas menores, a gente consegue estar mais próximo do aluno ali, né? Entendendo melhor o que ele deseja, o que ele almeja, É né? E as por, variações, cada dia o aluno chega para a gente com uma certa variação, né? Ou é uma variação de humor, ou é uma dor, ou está bem, né? Então a pois é, gente. porque estar com o grupo não significa estar com, em grupo. O que eu quero dizer, às vezes você está numa academia, o pessoal não gosta da academia aqui, mas você está na academia malhando, você está com um monte de gente ali, mas às vezes você está malhando sozinho. Entendeu? Pois Você não é. está malhando em grupo. Não E é quer o que dizer que eu tem muito. vejo, tá? Porque o pessoal colocou aí, Bárbara, só mais sábado. Ela faz um passeio na academia. E é um olhar que eu tive. Você tem muita gente na academia ali junto, mas poucos interagem, né? Você não tem uma É, interação, você não tem uma troca. Eu acho tão importante a gente ainda manter essas trocas, é, esses relacionamentos ali, né? Durante o exercício, isso traz tantos benefícios a níveis emocionais, né? E que eu vejo uma falha nisso em alguns lugares. E o Pilates tem esse ponto positivo, né? Não é porque eu dou né? Não é porque eu faço o Pilates, eu dou o método Pilates, mas eu vejo esse lado positivo aí do Pilates. Gente, ó, não gosto de academia, a Carol falou. Gente, tiveram muitos comentários. Eu caminhava com várias amigas, a Glória falando. Mas a idade chegou e fomos nos afastando. E tinha uma constância, né, Glória? Isso é muito legal. Porque é aquilo, tem uma pessoa me esperando, né? Então, e se eu faltar, como é que ela vai ficar? Então, a gente está pensando na gente e no outro, quer dizer, existe ali uma troca muito grande, né? Da mesma forma que a gente alimenta o outro nos alimenta, né? Gosto muito das aulas de Pilates. Pessoal, minha bateria está acabando. A gente também já vai.
Já passou do nosso tempo, a gente agradece, a gente, né, queria fazer uma live de 50 minutos, né, Flávio? Mas sempre passa um pouquinho. É, Mas é muito importante a interação de vocês. Todo mês teremos uma live em nossos canais, vocês serão avisados. É muito importante esse, né, terem vocês aqui com a gente, né, ter vocês aqui com a gente e principalmente essa troca. Isso nos ajuda a formular novas lives de assuntos super atuais, junto aí com a ciência, o que a ciência tem para nos trazer com esses assuntos aí atualizados. Então, são situações rotineiras de vida que a gente traz aqui para as nossas lives, dentro do nosso queridíssimo projeto Longevidade e Bem-Estar. Quem quiser, né, ter aí alguma informação extra ou fazer parte, né, ser aí paciente do nosso projeto, é só deixar no direct que a gente vai entrar em contato, não é isso, Flávia? Agradeço muito a sua presença também e de todos. posso fazer, então, posso Pode, finalizar também? pode, Eu, deve. eu também queria agradecer o pessoal aí que assistiu a nossa live, né? Também já antecipadamente agradecer quem assistirá no futuro, porque essa live vai ficar gravado na Flexível Studio, aqui na BOE Lab. Eu também tenho um canal no YouTube que eu vou botar lá. Todas as nossas lives têm ficado nesse canal do YouTube, né? Que é Flávio Baquini, underline BOE Lab. E, e é isso, eu queria agradecer. Compartilhem, né? Oi? Compartilhem aí com os Compartilhe. É. E o resto a Bárbara já deu recado que é sobre a frequência da nossa live e fazer o contato com a gente. E quem quiser deixar aí uma sugestão da próxima live, Bárbara, Flávio, falem sobre isso, eu tenho dúvida em tal tema e tal. Por favor, gente, são vocês que nos ajudam a fazer essas lives. Isso aqui é para vocês. É para vocês. Muito obrigada, Flávio. Obrigada a todos. Sara, Nicolas, Fabrício, Glória, Ana Carolina, Carol, George. Gente, valeu mesmo. A gente sente aqui o carinho de vocês e muito obrigada. Que perpetue esse carinho e compartilhe aí as nossas lives com os seus entes queridos também. Muito obrigada. Tchau, Tchau, vou tchau, tchau. desligar. Tchau, pessoal. Obrigado. Até já, até já.